Oi pessoal, aqui é André Sorato e hoje eu quero mostrar para vocês através de um hands-on o Austin Kit, né? É o One Guide Kit da Austin, ou seja, o kit de cirurgia virtual guiada da Austin, tá bom? Para começar a explicar isso para vocês, eu quero dividir isso em duas partes. A primeira parte eu vou estar falando sobre anilhas no guia, propriamente dito, e depois eu vou estar explicando para vocês como funciona todo o sistema da Austin aqui, dividido por plataformas, por diâmetros de implante, tá? E por sequência de profundidade de broca, tá bom? Então nós vamos começar falando dos diâmetros de anilha. Eu quero começar mostrando esse guia aqui que a gente vai estar usando no hands-on, onde a gente vai estar colocando 5 implantes, tá? O que eu quero que vocês percebam é que a Austin trabalha com 2 diâmetros de anilha para os kits de cirurgia guiadas delas. Uma que a gente chama de anilha regular e outra que a gente chama de anilha wide. Tá vendo aqui, ó, que está aparecendo um Wzinho aqui na impressão, tá? Então, com essas duas anilhas, a gente consegue colocar todos os diâmetros de implante da Austin, tá bom? Então, vamos prestar atenção aqui como é que funciona isso, tá? Olha aqui, ó. Eu tenho um drill kit, né? Eu tenho uma broca da Austin para anilha regular. Estão vendo bem aí, ó? Anilha regular. E eu tenho uma sequência de brocas da Austin para anilhas wide. Ó. Tá vendo? Ou seja, a regular, se eu encaixar na wide, eu vou ter problema, não vai funcionar, tá certo? E a mesma coisa, ó, a wide funciona nessas duas anilhas aqui, ó. Isso aqui também é uma grande novidade que a Austin tem, né? Como ela permite que a gente tenha guias de posição de implantes cortados pelo vestibular, onde fica mais fácil para a gente conseguir entrar com as brocas para perfuração dos nossos implantes, tá bom? Então, como eu estava falando, eu tenho wide e tenho regular. Se eu utilizar a broca regular na plataforma wide, você vai ver que isso tudo balança. A mesma coisa acontece se eu usar a broca wide no diâmetro regular. Vocês estão vendo que também ele não vai entrar, tá bom? A Austin, para vocês terem uma ideia, ela também é diferente no processo de cirurgia guiada da maioria das empresas de implante, porque a grande maioria das empresas de implante tem uma anilha, né? E essa anilha ela é industrializada e ela é colocada dentro de cada espaço de anilha. Aqui na Austin não. O próprio diâmetro aqui da anilha já é feito num formato impresso, estão vendo? Então, nós não utilizamos anilhas industrializadas no sistema de cirurgia guiada da Austin. Bom, pessoal, continuando aqui sobre o One Guide Kit, né, eu vou estar mostrando para vocês agora as sequências de brocas, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam que a Austin ela tem muitos diâmetros dentro da sua linha de implantes, tá certo? Ela tem os implantes de 3.0, os implantes de 3,5, os implantes de 4, os implantes de 4,5, tá? Os de 5 e os de 5,5, tá? E outra coisa, tá vendo que a gente tem duas sequências de 3,5 e duas sequências de 4,5? É porque quando a gente vai usar as anilhas LAD, eu preciso começar a minha sequência de novo do 3,5, tá? Então eu tenho brocas 3,5 e 4,5 nas duas sequências de anilha. Essas anilhas aqui são as regulares, nesse canto de cá, e essas anilhas aqui são as anilhas wide, tá certo? Então, regular e wide. Outra coisa muito interessante que eu quero que vocês aprendam aqui com a Austin, que eu achei uma sacada genial desse implante, é o seguinte: a grande maioria dos sistemas de implante, Conimorse propriamente dito, né, trabalham com 3 plataformas. Uma plataforma de 3.0, uma plataforma de 3,5
e uma plataforma 4.3, tá? E o que acontece? Do 4.3 para cima, todas as plataformas são iguais, independente do diâmetro do implante. A Austin fez diferente. Ela pegou a plataforma do 3.0 e colocou também no implante de 3,5. Ou seja, ela removeu a plataforma de 3,5 do kit, né? Ou seja, então eu vou ter apenas duas plataformas, uma que a gente chama de plataforma mini, que é a plataforma M, que você vai usar os implantes de 3.0 e 3,5, e uma outra plataforma que a gente chama de regular, aonde a gente vai usar todos os outros diâmetros. Ou seja, a Austin só tem duas plataformas no seu sistema de implante. Isso facilita muito na quantidade de componentes protéticos, porque eu só vou ter duas plataformas dividido pelos números de cintas de cada implante. Bom, já falado sobre plataforma, sobre diâmetro de anilha, agora nós vamos falar, e diâmetro também dos implantes. Agora nós vamos falar sobre as alturas dos implantes, tá bom? O kit da Austin, se você pode comprar, né? Você tem as alturas de 6, de 7, de 8,5, de 10, de 11,5 e de 13. Ele não utiliza implantes de tamanho 15 ou 16, tá certo? Então vamos lá, 6, 7, 8,5, 10, 11,5 e 13, tá? E como é que a gente usa isso propriamente dito, né? Aqui, ó, a gente tem o que a gente chama de brocas iniciais, né? Eu tenho ela no tamanho 2.2, que é a broca inicial só para as anilhas, só para os implantes de 3.0, estão vendo? Daí eu tenho aqui também a anilha inicial para o implante de 3,5. Então, anilha regular 3.0 para implantes de diâmetros 2.2, né? Para instalação de implantes 3.0. Broca inicial de anilha regular de 3,5, né? Por que só tenho ela no 3,5? Porque sempre eu vou estar começando a minha perfuração pelo 3,5, para daí sim eu seguir o processo de diâmetro de broca. Tá vendo? Então, eu tenho duas brocas iniciais nas anilhas regulares, uma de 2.2 e uma de 3,5. Já nas anilhas wide, eu só tenho a broca inicial de 3,5, tá certo? Mas com o diâmetro da anilha wide. Então eu vou começar minha broca inicial 3,5, para aí sim eu estar usando a altura que eu quiser, tá, do chaveamento wide aqui, dos perfuradores wide. Então, como seria a perfuração nesse sistema de kit? Tá? Então eu vou perfurar aqui um implante de 4,5 por 11,5, para vocês terem uma noção, tá bom? Então, primeira coisa, eu tenho, né, a broca inicial de 3,5. Estão vendo aí, ó, a broca inicial de 3,5, tá? E ela tem o diâmetro da anilha regular. Então, ela vai descer somente numa anilha regular. Olha aí, ó. Então, olha aqui, ó, desculpe. Descendo somente numa anilha regular, tá? Anilha regular, diâmetro regular de 3,5, tá bom? Então, como eu falei para vocês, no regular a gente consegue colocar os implantes de 3,5, 4 e 4,5. Então, se eu for colocar um 4,5 por 11,5, eu vou começar com a broca starter, tá? De 3,5. Tá vendo aqui? Ó. Na hora que eu encostar essa plataforma, né, justaposto à minha anilha, eu vou estar chegando na altura que eu previamente planejei meu implante. Isso aí a gente chama de offset. Tá? Offset, gente, é a distância da ponta da broca ao final dessa plataforma aqui, ó. Então, daqui até aqui é o que a gente chama de offset. E na Austin, isso aqui é fixo, ó, dessa altura até aqui onde começa a broca,
sempre tem 10 milímetros, tá? Então, o offset da broca é de 10 milímetros, ou seja, ela tem que ser 10 milímetros maior do que uma broca convencional, ou ela vai ter 10 milímetros de altura até chegar ao início da broca. Entenderam o que é um offset? Continuando, a partir do momento que eu fiz a broca starter, né? Então, quando eu tiver, depois que eu terminar de passar a minha broca starter, né? Eu vou iniciar a minha perfuração. Passei a broca starter, e aí tem um porém, né, nessa situação. Eu posso fazer essa cirurgia guiada perfurando a gengiva diretamente com a broca inicial, ou também posso fazer essa cirurgia usando o que a gente chama de punch gengival. Ou seja, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um bisturi circular, tá? Esse bisturi circular também é de diâmetro de anilha regular, ó. Aonde eu consigo tirar a gengiva dessa região sem mesmo a gente ter que perfurar direto como a gente tinha feito na outra situação. Ou seja, eu posso perfurar direto, eu costumo fazer isso quando eu tenho pouca gengiva inserida, e quando eu tenho muita gengiva inserida, eu prefiro usar o punch gengival, tá? Que é esse bisturi circular aqui. Bom? Então, depois de eu passar o punch, de eu passar a broca inicial, eu vou direto para sequências de brocas da altura do implante que eu quero colocar. Tá vendo? Se o implante for de 11,5, eu vou usar 11,5 por 4,5, eu vou usar a broca de 3,5 e posso partir direto para a broca de 4,5. Não tenho a necessidade de utilizar a broca verdinha aqui, a broca de 4.0. Se eu resolver botar o implante de 4.0, eu vou usar o 3,5 e depois a broca do 4.0. Ou seja, o 4.0 a gente só vai utilizar se a gente optar pelo diâmetro de 4.0. Estão vendo? Então, o que eu faria aqui nesse caso? Eu iria utilizar a broca de 3,5 por 11,5. Olha aí, ó. 3,5 por 11,5. Tá? E depois a broca de 4,5 por 11,5. Olha aí, ó. A broca de 4,5 por 11,5. Entenderam? A partir do momento que eu passei essa broca de 4,5, aí sim eu já posso estabelecer meu implante, eu já posso instalar o meu implante. Então, pessoal, terminamos de usar, né, de mostrar para vocês como a gente usa a anilha regular. A mesma coisa acontece com as anilhas do tipo wide, tá certo? Então vamos lá, olha aqui para vocês verem, eu tenho anilhas wide, aqui tem aquela anilha especial que eu falei para vocês que eu consigo entrar com a broca pela vestibular, tá certo? Então o que vai acontecer? Eu vou passar minha broca starter de 3,5, olha aqui, ó, broca starter de 3,5, estão vendo aí? Ó, broca starter de 3,5. Só que agora o 3,5 ele está no formato wide, né, para anilhas do tamanho wide, tá bom? Voltando aqui minha broca inicial. E a mesma coisa, só que agora em vez de botar uma broca, broca não, em vez de usar um implante de 4,5 por 11,5, eu vou usar um implante de 5,5 por 11,5, né? Então, a primeira broca que eu vou passar, se eu usar ou não o punch, que eu também aqui, ó, tenho o punch no formato wide, desculpa, não é esse, o punch no formato wide, tá vendo, ó? O punch no formato wide, tá? Eu posso dar o punch ou eu posso ir direto com as perfurações das minhas brocas, tá? Isso fica a gosto da sua vontade, como você gosta de trabalhar, tá? Então, como é que eu começo a cirurgia wide para me botar os implantes mais largos? A primeira broca sempre vai ser a broca de 3,5, ó. Sempre a broca de 3,5 vai fazer a nossa primeira perfuração, tá? Aí nós vamos passar, a gente pode pular a broca de
a gente vai utilizar a de 3,5, a gente vai colocar a broca de 4,5. Olha aqui, ó, 4,5 por 11,5. Dá uma olhadinha, 4,5 por 11,5. E aqui sim, né? Se eu posso passar a broca de 5 para o implante, se o implante tiver plataforma de 5, tá? Ou de 5,5. Caso eu use as brocas de 5,5, eu não tenho a necessidade de utilizar a broca de 5.0. Eu posso vir direto na broca de 5,5 e colocar a broca de 5,5. Tá bom? E olha aqui, ó, a grande vantagem da anilha, né, aberta pela vestibular, ó. Eu coloco a broca e ela desce. Fica mais fácil. O paciente, principalmente se eles forem usar implantes um pouco mais altos na região posterior, que é muito difícil a gente usar implantes maiores que 10 aqui nessa região, mas então eu consigo entrar com a broca pro vestibular e baixar na posição da minha anilha, tá bom? Isso aqui é muito legal. Bom, pessoal, já expliquei para vocês como funcionam as perfurações, né? Agora eu vou mostrar para você como a gente instala o implante, tá bom? Tá vendo? Os nossos implantes aqui, uma das coisas que eu não falei para vocês, também são divididos por cores, né? Essas cores, elas são cores de anodização do titânio, na verdade, né? Então, vocês estão vendo que a gente tem o roxo, a gente tem o amarelo, o verde, o azul e o vermelho, tá? E o amarelo se repete nas plataformas 3,5 e 5,5, tá bom? Então vai ter o amarelo mini, o implante amarelo mini e o implante amarelo wide, tá bom? Então, deixa eu levar isso aqui para vocês verem, ó. Isso aqui é um implante dummy da Osten, tá? Implante de demonstração, mas ele é exatamente igual ao implante que usam para venda, né? Inclusive a embalagem. Então, se a gente for olhar aqui, ó, eu tenho um implante R, eu sei que ele é regular, e em volta eu tenho uma cor azul. Então, regular, cor azul, é um implante de 4,5, tá? Regular, na cor azul, é um implante de 4,5. Ó. Se vocês forem ver, é um 4,5 por 10. Entenderam como é que funciona aqui a situação? Se eu tivesse um implante de 3,5 por 10, aqui ia estar um M e a volta ia estar amarela. Entendeu? Um M e a volta ia estar amarela. Deixa eu mostrar um implante aqui para vocês verem. Olha aí, ó. Um M e a volta amarela. Estão vendo aqui? Ó, M e amarelo. Entenderam? M de mini e o amarelo de 3,5. Tudo bem? Entendemos? Então agora eu vou mostrar para vocês como abre a embalagem desses implantes. Ó. Eu vou abrir a caixinha. Ele vai sempre vir num blister, tá? Tá vendo? Ó? Esse blister aqui, ele contém dentro uma segunda embalagem. A gente vai abrir o blister. Tá vendo o implante aí? Tá? Aqui na etiqueta também, tem todos os cantos a gente tem o número e o diâmetro do implante. Tá bom? A partir disso, né, eu consigo, tá bem? Eu consigo romper esse lacre, ó. A partir do momento que eu rompi o lacre, lá dentro tem o meu implante. Tá vendo? Outro detalhe, o parafuso de cobertura. Né? Nesse caso aqui não tem, mas o parafuso de cobertura costuma vir aqui. Você tem a opção de comprar os implantes com parafuso de cobertura ou sem parafuso de cobertura, tá bom?
Então, se você comprar com, ele vai vir no implante aqui dentro desse pequeno case, tá? E pronto. Para a gente instalar os nossos implantes, nós temos aqui 3 diferentes implantes monta, né? Ou pinos de instalação de implantes. No kit da Austin, nós não utilizamos montadores, a gente usa implantes montas, como qualquer outra empresa. A diferença é que ele tem aqui a altura do offset para nos determinar, tá bom? Então, como é que funciona esses montadores? Eu tenho 3 montadores aqui, ó. Eu tenho um mini regular, ó. Ele é regular, um mini regular, tá? Ou seja, ele é para o implante de plataforma mini, para o quê? Para anilha regular. Por isso que eu chamo mini regular, desculpem. Ele é para o implante de plataforma mini, que é o 3.0 ou 3,5, para anilha regular, tá? Eu tenho o montador do implante regular, tá? Para anilha regular, olha aí, ó, montador regular para anilha regular, e tenho o montador regular para anilha wide, ó. A plataforma é regular, mas a anilha é wide, tá certo? Então, se eu for colocar o meu implante de 4,5 por 10, tá? Eu posso usar tanto o regular, né, o montador regular, como o montador wide. Eu vou estar usando o wide aqui para vocês verem. Ó, montador wide, ele pesca meu implante, ó, não solta. Ele pescou aqui meu implante. Isso aqui é um implante no formato Austin TS3, que é o que eu uso aqui no consultório, tá certo? E olha aqui, ó, eu vou conseguir instalar o meu implante, né, através da minha anilha wide, ó. Meu implante sendo instalado através da anilha wide, ó. Na hora que eu chegar nessa posição aqui, ó, eu sei que eu cheguei na altura correta do implante que eu planejei no software. Tá vendo? Ó. Vídeo 8, vídeo 8, vídeo 8. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês todos os acessórios que a gente tem que nos ajudam durante o processo, né, da instalação dos nossos implantes, tá? Eu quero começar por aqui, ó. Chama cortical. Tá vendo isso daqui? É uma broca que a gente utiliza para ossos em regiões muito densas, né? Como se fosse um macho de tarraxa. Mas na verdade ela aumenta um pouquinho o diâmetro do implante. Então, se eu tiver um implante que vocês sentirem que o osso é muito duro, eu consigo fazer um counter aqui, ó, como um counter sim que a gente fazia antigamente, com essa broca aqui, que é o cortical, tá vendo? Ela fica aqui nesse cantinho aqui do kit, tá? Aqui nós temos 2 flats, tá certo? Tá? Eu tenho o flat para anilha regular, ó, flat de anilha regular e flat de anilha wide, tá certo? Como funciona esse flat? Em cirurgias onde a gente não pode remover o guia para poder estar tirando a gengiva quando utilizamos o punch, né, eu uso essas 2 brocas aqui para terminar de remover a gengiva. Ou seja, o flat ele é usado sempre após o punch em situações onde eu não posso tirar o guia, como por exemplo as cirurgias de protocolo, tá certo? Então como funciona isso? Primeiro eu passo o punch, eu passo o bisturi circular, olha aqui, ó. E em seguida eu passo o meu flat,
tá certo? O que ele vai fazer? Ele vai remover aquele pequeno punch de gengival que você fez com bisturi circular. Para isso que serve o flat, tá bom? Tá? Eu só uso ele quando eu não posso remover meus guias. Porque quando eu posso remover, eu tiro, olho, confiro se está tudo certinho, tá? E volto o guia novamente em posição, como é o caso dessa cirurgia aqui, que eu posso tirar e colocar o guia a hora que eu quiser, porque eles estão indexados nos dentes. Em pacientes onde a gente vai fazer protocolo para desdentado total, normalmente a gente fixa, né, isso aqui com pinos de ancoragem e a gente daí tem a necessidade do uso desse flat, tá bom? Então a gente só usa flat quando usou bisturi, a gente só usa flat quando usou bisturi circular e em situações onde eu não posso remover meu guia, tá? Continuando aqui com os meus acessórios, tá? Aqui, como eu já mostrei para vocês, eu tenho todos os meus punches. Aqui eu tenho o punch de 3,5 para anilha circular, o punch de 4,5 para anilha regular, o punch de 4,0 para anilha wide e o punch de 5,0 para anilha wide. Então são 4 jogos que a gente consegue fazer punch para todos os tipos de broca, tá? Aqui eu tenho um extensor de broca. Sabe aquele dente que é muito alto, né, que a gente tem que fazer perfuração no meio do dente? A gente pode usar o nosso prolongador de broca. Ele vai fazer com que a minha broca fique um pouco mais larga, mais alta, desculpa. Aí eu consiga chegar com a minha broca onde o contraângulo não esteja permitindo, tá? Nessa região aqui eu tenho uma sequência de chaves 1.2. O sistema Austin basicamente todinho usa a chave 1.2, tá bom? Então eu tenho essa chave aqui digital, né? E eu tenho 2 chaves para torquímetro, uma longa e uma curta, tá certo? Para nos ajudar em qualquer situação, tá? Aqui, né, eu tenho um extensor de torque. Deixa eu te explicar já já o que é um extensor de torque, né? É quando nós precisamos usar o torquímetro que vem no nosso kit. Olha só que legal esse torquímetro da Austin, tá? E onde que a gente usa isso? A gente usa a mesma situação que a gente usou nos flats, nos montadores para motor, a gente vai usar também montadores para torquímetro. Tá vendo? Eu tenho a minha broca, eu consigo usar o torquímetro de uma maneira muito simples. Tá também mostrando o final do offset. Tá bom? E esses montadores para torquímetro eu tenho mini, regular, para anilha regular, e regular também para anilha wide. Todos esses montadores eu posso utilizar quando eu não estou usando mais o meu montador de implante. Desculpa, caiu aqui. Olha aqui, ó. Eu também posso instalar meu implante através de torquímetro. Tem gente que gosta de usar só torquímetro, tem gente que gosta de usar só contraângulo e tem gente que usa os dois, como é meu caso, tá? Então, quando você for usar o contraângulo, o torquímetro, você precisa utilizar essa peça aqui, ó, tá? Que é um montador de implante para torquímetro. E caso, né, você não esteja de uma altura adequada, você também tem um extensor para torquímetro, que está aqui, ó. Tá vendo? A gente consegue usar um extensor para torquímetro. Tá bom? Vamos lá. E aqui no final, né? Aqui no final também são as brocas de Anchor Pin. O que são brocas de Anchor Pin?
São brocas que nós utilizamos em regiões que a gente precisa fixar o guia, tá? Como em desdentados totais. Então, o Ancorpin da Austin, ele vem desse jeitinho aqui, ó. Ele parece um mini implante, ele tem rosca, tá certo? Ele é perfurado com uma broca de 1,5, tá vendo? Ele é perfurado com uma broca de 1,5, tá? E ele é instalado com esse montador aqui, ó. Tá? Com contraângulo. Você vai instalar o Ancorpin e vai segurar. Esse tipo de Ancorpin com rosca, eu acho que mantém a guia de desdentado total muito mais organizada, muito mais presa ao osso, tá certo? E a gente também usa esse montador para depois remover esse Ancorpin, tá bom? Então vamos lá para vocês entenderem. Olha aqui no kit. Eu perfuro meu Ancorpin com essa broca de 1,5 e eu instalo meu Ancorpin com esse adaptador para contraângulo, ó. Tá certo? Eu uso ele tanto para instalar quanto também para remover um Ancorpin, tá bom? Eu acho que ficou bem claro, deu para todo mundo entender nosso kit aqui. E para finalizar a nossa apresentação, eu tenho aqui também um medidor de profundidade, né? Que vai também estar graduado de acordo com a sua medida também, já próprio para o kit de cirurgia guiada, tá? E aonde ele tem essa marca verdinha aqui no meio, fica entre a broca 10 e 11,5. E 11,5, tá bom? Isso aqui é o último acessório aqui do nosso kit One Guide da Austin. Espero que vocês tenham entendido e que vocês façam muito bom uso desse vídeo, tá? Se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. sorato.andré, @sorato.andré. Tá? Te espero lá.